Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar nossa videoaula da semana 14. Essa videoaula, ela é uma revisão para a nossa E, tá? Só que essa videoaula, ela praticamente vai explicar o exercício que está disponível aí na nossa semana, tá? Então, antes de você começar a assistir essa videoaula, primeiro faça essa lista de exercício, tá? E tentem fazer também sem consulta. Não é maldade minha, tá, gente? É porque assim a gente já está praticamente perto da nossa E. E se você fizer sem consulta, você consegue definir ali aonde está tendo uma certa dificuldade, onde precisa estudar mais um pouquinho. Vai que de repente surge alguma dúvida e você corre lá no Ava e me pergunta, tá bom? Pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, que eu tiro essa dúvida de vocês. Então, se você já imprimiu a lista de exercício que está disponível aí na semana 14, já fez tudinho, aí sim você vem assistir essa videoaula, tá bom? Então vamos iniciar. A primeira questão, eu estou pedindo os conceitos de genética. Pode ser que eu tenha colocado alguns termos aqui, o conceito, que não tenha ficado muito parecido com o que você colocou, ou que eu já tenha colocado em outros slides, mas de um modo geral é a mesma coisa, tá? A gente pode mudar ali a forma como eu estou descrevendo aqui, tá? DNA. Ácido nucleico que armazena a informação genética dos seres vivos. Os cromossomos, estrutura celular que consiste numa molécula de DNA e moléculas proteicas associadas. Essas proteínas são as histonas. Cromossomos homólogos, par de cromossomos de igual comprimento que tem genes para a mesma característica. Daqui a pouquinho a gente já vai ver umas imagens para lembrar melhor vocês, tá? Genes. Unidade separada de informação hereditária consistindo em uma sequência específica de nucleotídeos no DNA. Alelo recessivo é aquele alelo cujo efeito fenotípico não é observado em um heterozigoto. Ou então, para que o alelo recessivo seja expresso, ele tem que estar em dose dupla. Vocês podem ver também esses conceitos, tá? Ou seja, o alelo recessivo é aquele que é a letra minúscula, Azinho, Bzinho, né? Então, para a característica que ele determina ser expressa fenotipicamente, ou seja, aquela que a gente consegue ver, ele vai ter que estar em homozigose recessivo, ou seja, em dose dupla, né? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Se estiver em heterozigose, ele não vai ser expresso fenotipicamente, porque quem vai determinar a característica ali, no caso, vai ser o azão, tá? Que é o alelo dominante, né? Então, é aquele que é expressado no fenótipo de um heterozigoto, azão, azinho, né? Quem é que determina? O azão. Por exemplo, a cor dos olhos a cor dos olhos azuis é determinado por um alelo recessivo. Então, para o indivíduo ter os olhos azuis, ele vai ter que ser azinho, azinho, por exemplo, tá? No caso, se a cor dos olhos preta for determinada por um alelo dominante e a gente tiver um azão azinho, o indivíduo vai ter o olho preto, porque é o alelo dominante ali em heterozigoto, tá? O RNA é a molécula responsável pela produção de proteínas na célula do corpo. Então, essas são as respostas da primeira questão. Se você colocou diferente e acha que está errado, pode me mandar mensagem dizendo como você colocou, que eu corrijo também. Bom, aqui a gente tem, olha só, a molécula de DNA envolvidas por proteínas histonas, formando os cromossomos, tá bom? Aqui, olha só, a gente tem os cromossomos homólogos. O vermelho e o azul são parte de cromossomos homólogos? Não, que é o cromossomos homólogos são os dois vermelhos e os dois azuis. Então, aqui eu tenho dois pares de cromossomos homólogos, tá? Por que esse vermelho aqui e esse azul não são cromossomos homólogos? Primeiro que não são do mesmo tamanho e também não determinam a mesma característica. Já esse par de cromossomos homólogos, eles são iguais em tamanho, na posição aqui do centrômero, e eles determinam a mesma característica. Por exemplo, aqui eu posso determinar a altura do indivíduo e aqui pode ser uma porção do cromossomo que determina a cor dos olhos, tá bom? E aqui é o outro cromossomo da célula do indivíduo que já determina outras características, tá? Então, aqui é o cromossomo homólogo e aqui é outro cromossomo homólogo. A segunda questão. Pesquisadores descobriram que as células da espécie Allium cepa continham um gene que preveniu o aparecimento de bolores, fungos
que são fungos, né? Assim, em um laboratório de biotecnologia, foi realizado um experimento que consistia na retirada desses genes de resistência a bolores da cebola e introduzidos na maçã, como mostrado na imagem a seguir. O resultado era obter maçãs que também fossem resistentes a bolores. Então, digamos aqui que nessa cebola, uma porção do DNA dela, né, o gene, permite com que ela tenha resistência a fungos. Né? Então, ali na plantação dela, ela não vai ter fungos. Então, o que fizeram? Tiraram essa porção aqui do gene de interesse, tá? E colocaram na maçã. Ao final, a gente tem uma maçã resistente a fungos. Do ponto de vista biotecnológico, o procedimento acima trata-se transgenia, de uma clonagem, de uma terapia gênica, de uma mutação ou de uma adaptação. Então, a gente estudou isso daí nas nossas aulas e a gente sabe que isso se trata de um transgênico, um alimento geneticamente modificado, tá bom? Terceiro, a imagem a seguir esquematiza o experimento de Miller-Urey. Analise e responda aos itens, tá? Então, olha só, aqui, nesse experimento, Miller e Urey simularam as condições da Terra primitiva, tá? Então, eles colocaram água para ferver e o vapor d'água, então, movimentava todo o sistema, tá? Aqui, nesse compartimento, ele colocou os gases da atmosfera primitiva, amônia, metano, gás hidrogênio e vapor d'água. Esses gases ficaram sofrendo, né, intensas descargas elétricas para simular, então, ali as descargas elétricas da época, tá bom? Aqui a gente tem a área de condensação, que vai causar, então, um resfriamento. E aqui, onde estão os produtos, era como se fosse simular os mares primitivos, tá? E aqui, então, a matéria orgânica formada, tá? Qual a teoria evolutiva Miller e Urey eram adeptos? Então, a teoria da evolução química e molecular. Explique o experimento de Miller e Urey. Eles simularam as condições da Terra primitiva que foram propostas por O'Farin e Haldane, criando um dispositivo com os gases da atmosfera primitiva. Já falei que são esses gases, tá? Os quais eram aquecidos, resfriados e submetidos a descargas elétricas. Ao final do experimento, foi observada a presença de compostos orgânicos. Quais produtos foram obtidos ao final do experimento? Compostos orgânicos, são como as moléculas de aminoácidos, tá? Quarto, a imagem a seguir representa os experimentos de Needham e Spallanzani. Ambos utilizaram caldos nutritivos para verificar a origem dos micro-organismos. Analise e responda aos itens. Então, lembre, a gente tinha uma briga de duas teorias sobre a origem da vida, tá? Então, essa teoria era a teoria da abiogênese e biogênese. Depois de um certo tempo no qual a comunidade científica ficaram adeptas à teoria da biogênese, descobriram, na verdade, né, a presença dos seres microscópicos, ou seja, dos micro-organismos. Então, com a descoberta dos seres microscópicos, a teoria da abiogênese voltou a ser investigada, porque os cientistas não acreditavam que seres tão pequenos pudessem ser originados de outros seres vivos. Existia algo ali que dava origem a esses seres microscópicos, tá? Então, com isso, Needham realizou um experimento para provar o surgimento desses micro-organismos. Então, qual teoria sobre a origem da vida cada cientista defendia? Diferencia as duas teorias. Então, Needham defendia a teoria da abiogênese e Spallanzani a teoria da biogênese, tá? De acordo com a teoria da abiogênese, os seres são formados a partir da matéria inanimada. Já na teoria da biogênese, os seres são formados a partir de outros pré-existentes, tá? Explique qual conclusão Needham obteve em seu experimento. Então, para Needham, os micro-organismos surgiram devido à presença de uma força vital presente no caldo. Explique qual conclusão Spallanzani obteve no seu experimento. Para Spallanzani, o tempo de fervura que Needham usou não foi suficiente para deixar o caldo estéril. Com isso, ele ferveu por mais tempo, cerca de 1 hora, tá? Por acreditar que os micro-organismos estavam presentes no ar,
Alguns frascos ele vedou, olha só, ele fechou, e outros ele manteve aberto, tá? Após alguns dias, ele percebeu que os frascos vedados não apareceram micro-organismos. E os que ficaram abertos, micro-organismos apareceram. Logo, o Spallanzani concluiu que não existia uma força vital que dava origem aos micro-organismos, tá? Porque senão teria aparecido aqui nesse frasco, né? E aquele frasco que ele deixou, digamos, aberto em contato com o ar, a presença de micro-organismos apareceu. Logo, os micro-organismos foram trazidos do ar e contaminaram ali o caldo, né? Então, lembrando que Needham disse que o fato do Spallanzani ter fervido demais, né, o caldo, ele matou a força vital. Como Spallanzani não soube se defender, a teoria de Needham ficou sendo aceita até a chegada de Louis Pasteur, que praticamente repetiu a mesma ideia deles, o mesmo experimento, com algumas diferenças, e fez lá o pescoço de cisne, né, no gargalo do frasco, tá? Quinta questão, que eu sei que aí a dor de cabeça de muita gente, né? A síndrome de Machado-Joseph é um transtorno neurológico de caráter dominante e caracterizada pela falta de coordenação dos movimentos musculares voluntários e também pela falta de equilíbrio. A doença se manifesta normalmente na fase adulta, após 30 anos de idade. Suponha que João, portador do alelo dominante para a doença e filho de uma mãe sem anomalia, é casado com Maria, que não apresenta a doença. Qual a probabilidade desse casal ter filhos com a síndrome de Machado-Joseph? Primeira coisa, tudo que você precisa saber para responder essa questão está neste enunciado, né? Eu percebo que muita da confusão que vocês fazem na hora de responder a prova, da dificuldade que vocês têm, é justamente na interpretação do enunciado. Sendo que se vocês conseguirem interpretar o enunciado, vocês vão conseguir responder de boa. Olha só. Então, na hora que você estivesse fazendo na casa, né, a prova presencial, eu ia pedir para vocês marcarem ali, marcar texto, essas informações. Mas na hora de estar resolvendo a ED vocês online, fiquem atentos a esse enunciado. Olha só. A síndrome de Machado-Joseph é um transtorno neurológico de caráter dominante. Aqui já é a primeira característica importante. Ou seja, para o indivíduo ter essa síndrome, ele precisa ter o alelo dominante, seja em heterozigose, seja em homozigose, tá? Então, se ele tiver azão ou azão-azinho, ele vai ter a síndrome, porque ela é determinada por o alelo dominante. Logo, para o indivíduo não ser portador dessa síndrome, ele tem que ter o caráter recessivo, azinho, tá? Suponha que João, ele é portador do alelo dominante para a doença. Opa, se ele é portador do alelo dominante, João, ele já tem um alelo azão ou um alelo azinho? Azão, porque o azão é o alelo dominante. Então, João, ele já tem um azão. A gente acabou de ver aqui que para determinar essa síndrome, ela tem que ser azão ou azão-azinho. João, ele é portador do alelo dominante. E aí, ele é azão ou azão-azinho? Olha o que o enunciado diz. Ele é filho de uma mãe sem anomalia. Gente, se a mãe dele não tem a anomalia, ela tem esse genótipo aqui, olha. Azão, azinho. Logo, esse azão veio de quem? Do João. Veio do pai. A mãe só pode ter enviado um dos alelos para ele. Qual alelo ela enviou? O azinho. Sabe que ela só tem azinho, ela só pode ter enviado um azinho, tá? O azão veio provavelmente do pai. Então, descobrimos o genótipo do João, tá? João, ele é casado com Maria, que não apresenta a doença. Se Maria não apresenta a doença, qual é o genótipo da Maria? Qual é o genótipo da Maria que não tem a doença? Azinho. Então, aqui a gente já descobriu o genótipo dos indivíduos, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual a probabilidade desse casal ter filhos com a síndrome de Machado-Joseph? Quem souber fazer o cruzamento direto pode fazer, mas quem ainda gosta de usar o quadrinho de Pinet pode usar o quadrinho, tá? Lembrando que essa parte aqui do quadro a gente não usa. Aqui a gente vai colocar o genótipo de um dos indivíduos e aqui o genótipo do outro.
Os genótipos de cada alelo vem no quadradinho, cada um no seu quadrado, tá? Dessa forma. Então, aqui a gente colocou o genótipo do João. Já que a gente colocou o genótipo do João aqui a gente vai colocar o genótipo da Maria. Esse aqui a gente não usa. Então, a gente coloca o genótipo da Maria aqui. Esses 4 quadrados são os quadrados do nosso resultado. Ou seja, é o resultado do cruzamento, tá? Isso aqui equivale a 100%. Se equivale a 100% dividido por 4, cada quadrado vai corresponder a 25% aí de probabilidade, tá? Como é que eu vou preencher esse quadrado? Unindo o de cima com o do lado aqui. Azão, azinho. Nesse aqui, azinho, azinho. Um azinho daqui, um azinho daqui. Aqui fica quem? O azão, azinho. E aqui, azinho, azinho. Gente, aqui a gente tem um resultado do nosso cruzamento. Então, a gente tem 2 indivíduos heterozigotos e 2 homozigotos recessivos. Qual a probabilidade desse casal ter filhos com a síndrome? Para ter a síndrome, ele tem que ser tanto azão-azão. Tem alguém com azão-azão aqui? Não. Ou azão-azinho. Tem alguém com azão-azinho aqui? Tem. Esses 2. Como cada quadrado corresponde a 25%, qual é a probabilidade desse casal ter filhos com a síndrome? 50%. Beleza? Sexta questão. O heredograma a seguir representa o comportamento da distrofia muscular de Duchenne numa família hipotética. Analise o heredograma e marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Trata-se de uma herança recessiva. E aí, vai chutar? Verdadeiro ou falso? Lembre-se, primeiro procurem pais com fenótipos iguais, tendo filhos com fenótipo diferente. Então, olha só, gente, o que é o fenótipo? É aquela característica que é visível, né, aos nossos olhos. Então, olha só, se esse casal aqui apresenta a mesma cor, não são pintados, significa que eles não são portadores da anomalia ou da característica que está sendo estudada, tá? Então, a gente tem um casal e esse casal teve 3 filhos. 2 também não são portadores da característica estudada, porém, olha só, ele teve um casal com a distrofia muscular de Duchenne. Então, olha só, aqui a gente tem pais iguais tendo um filho com fenótipo diferente. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Esses pais serão heterozigotos, independente da cor, independente da anomalia, tá, gente? Heterozigotos e o filho serão homozigotos recessivos. Olha só, esse indivíduo aqui, que é o filho desse casal, ele é portador da característica. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que está pintado. Lembre-se que no heredograma, o quadradinho ou círculo que estiver pintado significa que esse é o indivíduo portador da anomalia ou da característica, tá? Então, se esse indivíduo número 1 aqui, ele é portador da característica da distrofia muscular, e ele, olha só, qual é o genótipo dele? Azinho, azinho. Ele está se expressando em recessividade. Logo, trata-se de uma herança recessiva, verdadeiro, beleza? Se por acaso esse aqui fosse branco e esse fosse o casal que tivesse pintados, né? Então, a característica seria dominante, porque eles possuem um alelo dominante, certo? O genótipo dos indivíduos 1 e 2 da primeira geração, primeira, segunda e terceira geração. Indivíduos 1 e 2 da primeira geração. São azão-azinho e azinho-azinho, respectivamente. É azão-azinho e azinho-azinho? Não, é azão-azinho e azão-azinho, tá? Caso o indivíduo 1 da segunda geração, quem é? Este aqui, ó, o indivíduo 1 da segunda geração, se case com uma mulher com genótipo heterozigoto. Que é um genótipo heterozigoto? É esse aqui, ó, azão-azinho, é hetero diferente, azão-azinho. Eles terão a probabilidade de 50% dos filhos nascerem com a distrofia muscular de Duchenne. Vamos ver? Então, olha só. O genótipo lá do indivíduo, olha aqui, ó, do indivíduo 1 é azinho-azinho. E ele se casa com uma mulher heterozigota, azão-azinho. Então, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho. De onde veio isso aqui? Do cruzamento, tá? Esse com esse dá azão-azinho,
Azão, azazem, 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 tá? Bom, a gente viu que trata-se de uma herança recessiva, ou seja, para ter a distrofia muscular de Duchenne, o indivíduo tem que ser recessivo, tá? Então, são esses dois aqui, a probabilidade é 50%. Então, caso o indivíduo 1 da segunda geração se case com uma mulher com genótipo heterozigoto, eles terão a probabilidade de 50% dos filhos nascerem com a distrofia. Então, tá aqui, ó, 50% da probabilidade. Uma letra C, ela é verdadeira, certo? O indivíduo 5 da terceira geração. Qual é a terceira geração? Primeira, segunda, terceira. Indivíduo 1, 2, 3, 4. O indivíduo 5 da terceira geração é um homem e portador da anomalia. Bom, os homens no heredograma são representados por quadrados, as mulheres por círculo, tá? O indivíduo portador da anomalia, ele vai ter sempre o seu quadrado, o seu círculo pintado, e o indivíduo considerado normal, ou não portador, ele fica na cor branca, tá? Então, o indivíduo 5 da terceira geração é um homem portador da anomalia. Verdadeiro, tá? Então, gente, essa é a resposta dos exercícios que estão disponíveis aí na semana 14. Caso tenha ficado alguma dúvida ou você respondeu de uma outra forma e está naquela dúvida se está certo ou errado aí o que você respondeu, pode mandar mensagem, pode mandar no chat, tá? Que eu tô aí para ajudar vocês, tá? Então é isso, beijo, galerinha, tchau, tchau!